Oi, gente, e aí, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Hoje a gente vai falar um pouquinho, vou tentar fazer uma abordagem rápida, tá? Sobre a construção dos parágrafos, ou de um parágrafo, tá? Para a redação do Enem. Eu sei que normalmente a gente faz os comentários da redação por inteiro, né? Só que assim, a gente precisa aprender a estruturar os parágrafos. Eu vejo que é uma dificuldade muito grande dos alunos, dos candidatos, né, que fazem o Enem, essa estruturação dos parágrafos. Eles não sabem como fazer, como começar, né? E aí a gente vai falar um pouquinho disso hoje, tá? A gente já viu em vídeo anterior as 5 competências, né? O que é avaliado na tua redação. A proposta é, no próxima videoaula, eu fazer os comentários de como é que é corrigida essa redação e como é dada a nota final para o candidato, né? A gente vai fazer um comentário básico sobre isso na próxima videoaula, tá bom? A gente viu isso aqui também na videoaula passada. Nós vimos que os temas de redação do Enem, eles trazem sempre um problema social, e todo problema social é composto por causas e possíveis consequências, né? Então, assim, é interessante a gente observar esse esquema, que é um esquema que não é o único, tá? Existem outras formas de desenvolver sem ser causa e consequência, certo? Mas é uma maneira bem mais prática, mais acessível, mais simples para que vocês possam desenvolver o tema de vocês, de redação. Na videoaula passada, a gente viu também que dentro dessa estrutura de causa e consequência, dependendo do tema da redação, eu posso fazer o desenvolvimento com uma causa e uma consequência, né? 2 causas ou 2 consequências, tá? Hoje a gente vai trabalhar com 2 causas. Eu peguei uma redação nota 1000 do ano de 2017, certo? E aí a gente vai ver como é que o candidato desenvolveu essas 2 causas, e a partir da redação dele a gente vai ver como é que se faz essa estruturação dos parágrafos. Antes da gente ir para a redação dele, é importante a gente lembrar ou situar, né, que eu não sei se todos sabem, mas acredito que sabem, né? Nós temos aí um parágrafo, ele é composto, tá? O parágrafo deve ser composto por uma ideia núcleo, que a gente chama também de tópico frasal, tá? Essa ideia núcleo, ela passa por uma palavra-chave. Para você ter uma ideia núcleo dentro de um parágrafo, você parte de uma palavra-chave, tá? E a gente vai ver isso nos parágrafos da redação que a gente vai analisar. Além disso, eu tenho a ideia núcleo, que surge a partir de uma palavra-chave, mas eu também tenho as ideias secundárias, que são aquelas ideias que a gente coloca para ratificar ou confirmar a ideia núcleo ou nosso tópico frasal, tá bem? Vamos lá, vamos ver aqui. O tema de 2017, da redação de 2017, foi Desafios para a Formação Educacional de Surdos, tá? E aí, atentem-se, ó, para essa palavra desafios. Percebam que quando vier essa palavra, a gente pode usar nosso desenvolvimento com 2 causas, porque são os desafios, né? Então, se são desafios, está mais ligado aí à causa ou às causas mais do que às consequências. Se viesse, por exemplo, a palavra efeitos, aí a gente já teria uma ligação maior com as consequências do que propriamente com as causas. Aí daria para a gente esquematizar, por exemplo, o nosso desenvolvimento com 2 consequências, tá? Mas nesse caso aqui, como é desafios, a gente esquematiza então com 2 causas, que foi o que fez o nosso coleguinha que ganhou nota 1000 aí na redação dele. E aqui, esse é um esquema do que ele fez na redação dele, tá? Ele fez a contextualização, certo? E dentro dessa contextualização apresenta o tema e a tese,
tá bom? E já faz a citação ou a referência às duas causas que ele vai desenvolver nos parágrafos seguintes, parágrafos 2º e 3º, tá bem? Qual é a causa 1 que ele utiliza na redação, né? É a estereotipação dos surdos pela sociedade civil, tá bom? E a segunda causa que ele utiliza é a passividade governamental, ou seja, o governo é um governo passivo, não faz nada ou não atua com mais responsabilidade, com mais... não é tão ferrenho, digamos assim, no seu controle, na sua fiscalização, né? Ele é mais flexível, mais passivo, não age com uma fiscalização tão grande, certo? Muito bem. E aí nós temos a proposta de intervenção que ele vai montar, lembrando que a proposta de intervenção, ela tem que ser montada em cima das causas e que ele citou como possíveis causas aí para este problema social brasileiro, tá? Nesse caso, percebam, apesar de ser um problema social brasileiro, tá, gente? Percebam que o Brasil não está no tema, tá, da redação. Eu posso situar sem problema nenhum, mas se eu esquecer de situar ou se eu não situar o Brasil, eu não vou perder ponto na competência 2, porque a palavra Brasil, esse recorte do Brasil, não está no tema da redação. Muito bem. Vamos lá, aqui eu apresento para vocês o primeiro parágrafo dele, tá? Ele diz assim: no Brasil, o início do processo de educação de surdos remonta ao segundo reinado. Percebam que ele inicia fazendo uma contextualização. Para você que tem dificuldade de começar, tá? Que sente assim uma grande dificuldade, poxa, eu nunca sei começar uma redação, eu nunca sei como começar. Gente, uma forma bem simples e bem básica, que não tem problema nenhum de você fazer, é você afirmar o tema da redação, tá? Não foi o caso aqui do Marcos Vinícius, lá do Ceará, mas você pode começar. Eu vou voltar aqui rapidinho, tá? Só para mostrar para vocês. Eu posso dizer que a formação educacional de surdos enfrenta muitos desafios, ou enfrenta vários desafios, tá? Pronto, eu já iniciei o tema, já iniciei a redação e já fiz a apresentação do tema, só vou apresentar a minha tese posteriormente, tá bem? Mas você afirmar o tema, comece pelo tema. Se você sente dificuldade de iniciar, não tem problema nenhum. Você pode utilizar, situar, se tiver no tema da redação a palavra Brasil, né, para você fazer o recorte dentro do Brasil, você poderia dizer assim: no Brasil, a formação educacional de surdos enfrenta muitos desafios, ou enfrenta vários desafios, né? E aí você já inicia a sua redação e inicia o tema, a apresentação do tema, tá bem? Mas aqui o Marcos Vinícius vai utilizar um contexto aí do segundo reinado. E aí ele continua: no entanto, esse ato não se configurou como inclusivo, já que se caracterizou pelo estabelecimento de um apartheid educacional, ou seja, uma escola exclusiva para tal público, segregando dos que seriam considerados normais pela população. Então, ele fez uma contextualização, tá? E aí ele apresenta a tese dele, que é a confirmação do tema, percebam. Assim, notam-se desafios ligados à formação educacional das pessoas com dificuldade auditiva, seja por estereotipação da sociedade civil, primeira causa, seja por passividade governamental, segunda causa que ele vai desenvolver lá nos parágrafos de desenvolvimento. Portanto, haja vista que a educação é fundamental para o desenvolvimento econômico do referido público e logo da nação, ela deve ser efetivada aos surdos pelos agentes adequados a partir da resolução dos entraves vinculados a ela. Professor, eu já vi redação nota 1000 que não faz essa antecipação dos parágrafos de desenvolvimento, né? Ele não cita, ou eles não citam na sua introdução, no primeiro parágrafo, o que eles vão desenvolver depois. Tem problema? Gente, não tem problema. Já teve a redação nota 1000 que fez isso. Mas a gente
eu ensino esse mecanismo para vocês porque é um mecanismo mais fácil, mais simples, para você não se perder no meio do caminho, tá? Como muitos de vocês não têm esse hábito de ler e escrever, sobretudo de escrever, tá? É importante que vocês façam essas observações porque elas são mais simples. Simplifica o ato de escrever, porque você enxerga ali o que você tem que desenvolver depois, tá bom? Então vamos lá. Ele falou primeira causa que ele cita vou voltar aqui para vocês verem, a estereotipação da sociedade civil. E aí ele vai desenvolver essa causa, tá? Percebam que a palavra-chave deste parágrafo é a palavra estereótipo, tá? E a ideia núcleo ou tópico frasal deste parágrafo é a discriminação enraizada em parte da sociedade. Então, é a partir disso que eu vou construir meu parágrafo. Lembrando que, gente, uma maneira bem simples de vocês entenderem essa construção dos parágrafos é o seguinte: se eu disse, ou se o Marcos Vinícius disse, que um dos desafios da formação educacional dos surdos é a estereotipação da sociedade civil, tá, ele disse isso, prova, precisa provar isso, que tu estás com a razão, tu precisas provar que tu estás falando a verdade, tá? Que esse é realmente um desafio. Então, se eu coloco isso como causa, eu vou confirmar o que eu já antecipei. Como? Partindo do que eu acho, do que eu penso e do que eu observo na sociedade? Não somente. Eu preciso colocar isso é o que eu acho, mas o fulano de tal comprova essa ideia, né? Ou esse fato histórico comprova essa ideia, ou essa obra de arte comprova essa ideia. Não pode deixar de fazer a referência com outra área do conhecimento, tá? Com alguma área do conhecimento, porque se você não faz essa relação, essa associação, você vai perder ponto na competência 2, tá bem? Então, muito bem, ele começa assim o segundo parágrafo. Sob esse viés, pode-se apontar como empecilho a implementação desse direito reconhecido por mecanismos legais a discriminação enraizada em parte da sociedade, inclusive dos próprios responsáveis por essas pessoas com limitação. Muito bem, isso é o que ele acha, beleza? Muito bem. Só que ele precisa comprovar essa ideia. Isso pode ser explicado segundo o sociólogo, eu não sei esse nome, tá? Porque é um nome, não vou me arriscar aqui a falar, mas muito bem. O qual diz que a família é uma máquina que produz personalidades humanas, o que legitima a ideia de que o preconceito por parte de muitos pais dificulta o acesso à educação pelos surdos. Tal estereótipo está associado a uma possível invalidez da pessoa com deficiência e é procrastinado, infelizmente, desde o período clássico grego, em que deficientes eram deixados para morrer por serem tratados como insignificantes, o que dificulta ainda hoje seu pleno desenvolvimento e sua autonomia. Então, ele diz que há um preconceito, há uma discriminação enraizada na sociedade, há um estereótipo do deficiente auditivo, sobretudo nesse caso, né? E é essa discriminação que dificulta a formação educacional do surdo, tá? Muito bem. Aí ele continua no parágrafo seguinte, eu vou voltar aqui, ó, ele vai falar da passividade governamental. Professora, essa palavra, a gente vai ler o parágrafo e vocês vão observar que não está nessas palavras, nessa mesma estrutura que ele sugeriu na introdução, mas não tem problema, tá, gente? Inclusive, é bom que não esteja, porque aí você ganha pontos, digamos assim, né? Você ganha uma estrelinha lá na competência 4, que vai avaliar o teu nível de coesão. Olha, ele não repete as palavras, ele repete as ideias. Há uma confirmação das ideias, mas não repete as palavras. Muito bem, parabéns para ele, tá bom? Então, olha só, aqui
a palavra-chave vai ser gerência do Estado. Professora, mas não é palavra-chave? Não deveria ser só uma palavra? Nem sempre, gente. Palavra-chave não está limitando a uma palavra, tá? Mas está se referindo aí a um sintagma, a uma expressão. Tudo bem? Podemos ter mais de uma palavra sem problema nenhum, tá? Então, essa é a nossa palavra-chave, gerência do Estado. E o nosso tópico frasal, tá? Ou ideia núcleo, nesse caso, vai ser a falta de fiscalização e de políticas públicas. Tudo bem? Então, vamos lá. Além do mais, ressalte-se que o poder público incrementou o acesso do público abordado ao sistema educacional brasileiro ao tornar a Libras uma língua secundária oficial e ao incluí-la, no mínimo, a grade curricular pública, tá? Contudo, devido à falta de fiscalização e de políticas públicas ostensivas por parte de algumas gestões, isso não é bem efetivado. Afinal, dados estatísticos mostram que o número de brasileiros com deficiência auditiva vem diminuindo, tanto em escolas inclusivas ou bilíngues, como em exclusivas, a exemplo daquela criada no Segundo Reinado. Professora, eu não faltei nessa aula de história, não lembro muito bem do que ele está falando aí. Bem, gente, no Segundo Reinado, aconteceu que os deficientes, eles eram colocados em escolas específicas para eles. Eles não eram misturados com os considerados normais. Eles estudavam em escolas específicas, tá? E isso, claro, mostra aí uma segregação, né? Você exclui, por uma questão de preconceito mesmo, você exclui essas pessoas com deficiência porque elas não são, entre aspas, normais, tá bom? Essa situação abjeta está relacionada à inexistência ou à incipiência de professores que dominem a Libras e a carência de aulas proficientes, inclusivas e proativas, o que deveria ser atenuado por meio de uma maior gerência do Estado nesse âmbito escolar. Então, o que ele diz aí? Por que o Estado é passivo? O Estado é passivo porque ele institui uma política, mas ele não verifica se essa política está sendo realmente praticada nas escolas, na sociedade. Então, falta aí essa fiscalização, há uma ausência de Estado, tá? Embora ele coloque a Libras, torne a Libras como uma língua secundária oficial, né, uma segunda língua oficial, mas ele não faz essa gerência, essa fiscalização. Inclusive, ele não faz nenhuma não tem nenhum incentivo, digamos assim, para esses professores aprenderem essa segunda língua, né? No caso, a Libras. E por causa disso, o Estado peca. É um problema do Estado, né? Não é um problema só dos professores, é um problema também do Estado, porque o Estado não atua como deveria atuar nesse caso, tá bem? Por isso aí ele faz a construção do parágrafo. Percebam que o parágrafo está todo associado à falta de fiscalização e de políticas públicas, falta de fiscalização do Estado, no caso, né? E de políticas públicas que são implementadas por quem? Pelo Estado, pelo governo, tá bem? E aí ele faz a finalização do texto dizendo o seguinte: diante do exposto, lembra lá que a gente tem que responder o que, como, quem vai fazer e para quê? Qual o efeito, né? E aí ele responde muito bem a essas perguntas, lembrando também que as tuas propostas de intervenção ou a tua proposta de intervenção tem que estar associada e resolver os problemas ou as causas que você colocou nos seus parágrafos de desenvolvimento.
Qual foi a primeira causa que ele apresentou? A primeira causa que ele apresentou, professora, foi estereotipação da sociedade civil. Então, vamos resolver esse problema. Como? Ele diz o seguinte: cabe às instituições de ensino, com proatividade, o papel de deliberar acerca dessa limitação em palestras elucidativas por meio de exemplos em obras literárias, dados estatísticos e depoimentos de pessoas envolvidas com o tema, para que a sociedade civil, em especial os pais de surdos, que ele comenta lá, né, ele diz que a família também tem esse preconceito, não seja complacente com a cultura de estereótipos e preconceitos difundidos socialmente. Outro sim, o próprio público deficiente deve alertar a outra parte da população sobre seus direitos e suas possibilidades no Estado civil, a partir da realização de dias de conscientização na urbe e da divulgação de textos proativos em páginas virtuais, como Quebrando o Tabu. É um exemplo aí que ele cita, tá? Por fim, qual foi a segunda causa que ele apresentou? Vou colocar aqui, ó. Passividade governamental, falta de gerência, né, do Estado, falta de fiscalização de políticas públicas. Então, ele sugere, por fim, ativistas políticos devem realizar mutirões no Ministério ou na Secretaria de Educação, pressionando os demiurgos indiferentes à problemática abordada, com o fito de incentivá-los a profissionalizarem adequadamente os professores, para que todos saibam, no mínimo, o básico de Libras e a efetivarem o estudo da língua brasileira de sinais, por meio da disponibilização de verbas e da criação de políticas convenientes, contrariando a teórica inclusão da primeira escola de surdos brasileira. Tá bem? Então ele deixa tudo bem amarradinho. Percebam que aqui a ideia principal desse parágrafo, gente, vai ser responder as 4 perguntas, propor a intervenção respondendo as 4 perguntas. Quem vai fazer, o que vai fazer, como vai fazer e que efeito isso vai alcançar na sociedade, tá bem? Aí aqui eu coloco algumas dicas do que eu já falei para vocês, tá? Sobre os parágrafos, vocês podem ler aí com calma, dar uma pausa no vídeo e ler com calma. Eu não vou ler para não me estender tanto, tá bom? E aí vocês podem, de repente, dar uma olhadinha, mas é basicamente aquela estruturazinha, aquele esquemazinho que eu coloquei no slide anterior, tá bem? Vale ressaltar que eu vou só fazer uma observação, tá, gente? Quanto ao tamanho ideal de um parágrafo? Bem, não tem assim um limite de linhas, tá? De número de linhas, mas tentem ter o cuidado de não deixar os parágrafos sem equilíbrio. Por exemplo, eu faço um primeiro parágrafo de 6 linhas, aí o segundo eu faço de 3 linhas, aí o 4 eu faço de 10 linhas. Gente, está desproporcional. Isso não é bacana, isso afeta a estética do texto. Professora, a estética do texto não é avaliada, a gente vai ver isso na próxima videoaula. Tudo bem, a estética do texto não é avaliada, mas causar boa impressão é importante, por isso tenham cuidado com a caligrafia, tenham cuidado com as margens, tanto a margem final quanto a margem inicial. Lembra que se você inicia o texto numa direção, todos os parágrafos têm que seguir aquela mesma direção, tá? Porque senão você perde um pouco da estética do seu texto, tá? Então a margem final é importante, você não deixar aqueles buracos em brancos no final da linha, mas a margem inicial também é importante, tá? Porque senão você pode fazer uma inclinação, né, no início dos teus parágrafos, tá bem? E aí ficam as dicas finais para vocês pausarem quando vocês quiserem ler um pouquinho mais dessas dicas que eu dei aí para vocês.
tá bom? Espero que eu tenha ajudado, que eu tenha contribuído. Qualquer coisa, vocês entrem em contato comigo, tá bom? Beijos e abraços virtuais para vocês.